Amém. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Quem está feliz aí? Rapaz, então, tem um pessoal aqui no meio que está feliz. O pessoal está animado. É a primeira semana, né? Primeira semana do Big Brother, ninguém briga. Aí vai passando, né? Semana, confessionário, até o paredão. Amém. Como o Douglas falou, nosso foco aqui nesse tempo, nesse mês, é falar sobre esses 4 fundamentos da vida da igreja que é baseado em Atos. E nós vamos falar hoje sobre doutrina dos apóstolos. E quero te chamar a atenção a uma coisa. Quando a gente olha Atos 2,42, você vai ver que basicamente, né, ele vai falar que eles perseveravam, repita comigo, perseveravam. Então não era só uma coisa momentânea, era uma perseverança. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, esses eram os fundamentos, os pilares da vida da igreja em Jerusalém, e depois foi se desenvolvendo enquanto a igreja foi crescendo. Mas se esses 4 são fundamentos da vida da igreja, eu quero dizer aqui para vocês que a doutrina é o fundamento dos outros 3. Então eu quero começar, antes da gente ler Atos 2,42, eu quero te convidar a ler Efésios 2 comigo. Efésios 2,19. E se vamos falar da doutrina apostólica, a pergunta que fica é, então o que é a doutrina apostólica? O que era o ensino dos apóstolos? Qual é o conteúdo do ensino dos apóstolos? Será que é a prosperidade? Efésios 2,19 diz assim, Paulo está falando sobre o mistério de Cristo, sobre a igreja, e ele diz, assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você pode falar isso, família de Deus. Aí agora ele vai falar sobre a edificação da família de Deus. Então ele diz que a família de Deus é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, ou a pedra angular. Paulo está dizendo que o fundamento da igreja, que o fundamento da família de Deus, o que sustenta a casa espiritual, o que sustenta a comunhão, o que sustenta a nossa aliança é a revelação do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Porque Cristo é a pedra de esquina. Não sei se tu está ligado o que é pedra de esquina. Antigamente tinham nas construções, né, que eles iam botando, que era em arco, né? Então eles iam botando umas pedras assim. Aí chegava uma hora que tinha que ter uma pedra assim, que sustentava o arco, que sustentava a porta, que sustentava o prédio, que era a pedra angular, que ficava em cima. Né? Tem gente que acha que a pedra angular fica embaixo, né? Mas não, ela ficava em cima. E ela era a pedra fundamental, era a pedra que sustentava tudo. Se você tirava essa pedra, caiu o edifício. Jó vai dizer que enquanto Deus criava todas as coisas, os céus e a terra, Deus colocou a pedra de esquina que sustenta toda a criação. Cristo é a pedra fundamental que sustenta o universo. Ele é a pedra que sustenta toda a criação. Se você tira Cristo, o universo desaba. Mas ele não é apenas a pedra fundamental que sustenta o universo, ele também é a pedra que sustenta a igreja. Nós somos uma igreja evangélica. E o fundamento é o Evangelho de Jesus Cristo. E o que é o Evangelho? O Evangelho é
a narrativa da obra de Deus na história por meio da pessoa de Jesus, que nos salva, nos redime, nos justifica. Cristo é o centro da mensagem da igreja. O Evangelho não é uma mensagem para novos convertidos. O Evangelho não é uma mensagem para a classe de novos membros. Não é a papinha de neném para quem está começando. E aí depois você dá as coisas mais fortes. Não, o Evangelho é a mensagem. O Evangelho é aquilo que nos sustenta. O Evangelho é a mensagem que precisa ser pregada e repregada e repregada. Os evangélicos do Brasil precisam ser evangelizados. Tem gente na igreja que nunca ouviu o Evangelho de Jesus Cristo. E eu, Fábio Coelho, tenho meus momentos de crise, que não são poucos. Em vários momentos da minha vida eu preciso pregar o Evangelho para mim mesmo. Quando meu pai morreu, eu fui fazer o sepultamento dele, né? Fui ministrar lá. E aí, família, né? Toda. Cemitério, gente chorando. E eu, naquele momento você é um misto de tristeza, com dor, com luto, com pensando na desgraça do inventário que vai chegar, as coisas que tem que resolver, e aí você tem que lidar com alguém que está descompensado, e nesse momento alguém tem que fazer alguma coisa. E no enterro do meu pai, tinha uma plantação de pastor, né? Um monte de pastor, um monte de gente, só tinha crente. E naquele dia eu preguei o Evangelho. Porque naquele dia eu precisava pregar o Evangelho para mim mesmo. E eu precisei relembrar que a nossa esperança é que existe um Deus encarnado que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E que todo aquele que depositou a sua confiança em Jesus recebeu a vida. Isso significa que tem pessoas que já morreram, que estão vivas, e tem pessoas que estão vivas, que são defuntos ambulantes. Naquele dia eu precisei pregar o Evangelho para mim mesmo. O que está diante de mim é um corpo morto, mas o meu Pai está vivo com Jesus. Tem momentos que você quer desistir. Tem momentos que você quer matar alguém. Eu estou contando meu testemunho de vida, né? E eu preciso relembrar do Evangelho, de quem é Jesus. Eu preciso relembrar do que ele disse: aprendam de mim que sou manso e humilde. Aleluia. Quantos querem ser cópia de Jesus aqui? Então o teu temperamento não move as suas decisões. É o Evangelho que modela as suas decisões. Porque você pode até querer matar alguém. Aleluia, vai dando glória. Mas aí você tem que pregar o Evangelho para você mesmo. Eu preciso ser manso, como Jesus. Aqui o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O rei judeu que foi pendurado nu numa cruz, enquanto os homens zombavam do Criador. E ele sofreu como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não se defendeu, ele não brigou de volta. Aleluia. E tem momentos que nós queremos ter rompantes de buscar alguma posição, de sermos reconhecidos. E a gente precisa pregar o Evangelho para nós mesmos. Precisa lembrar que Jesus, embora sendo semelhante a Deus, ele se esvaziou, ele se humilhou, ele desceu da mais alta posição
se tornou homem, mas não apenas homem, ele se tornou escravo. E obedeceu até a morte e morte de cruz. Vão ter momentos na nossa vida que você vai querer fazer a sua vontade. Mas aí você vai ter que lembrar do Evangelho de Jesus Cristo. O Deus encarnado que um dia virou para o Pai e falou: Pai, a cruz está aí. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. O Evangelho é o fundamento da nossa vida. É algo que precisamos lembrar todos os dias. Essa é a doutrina dos apóstolos. Esse era o ensino apostólico. A obra de Cristo. Amém? Então vamos abrir Atos 2,42 para ver um pouco da dinâmica da igreja. No século I. Nós conhecemos a história. Jesus escolhe homens, como Harold nos ensinou aqui já. Ele chama pecadores para se tornarem seus discípulos. Ele convida discípulos para serem seus amigos. E depois os envia para serem suas testemunhas. No ápice do ministério de Jesus, sinais, maravilhas, poder. O povo já estava querendo que ele fosse rei também, né? O cara multiplicava pão, curava enfermo, tirava dinheiro da boca de peixe, né? Quem não queria ser rei? Então ele chega para os discípulos e fala assim: ó, eu vou morrer. Aí Pedro já fica como? Endemoniado, né? Não, ninguém vai morrer. Jesus, né? Com mansidão e tranquilidade, ele vira para Pedro e fala assim: sai da minha frente, Satanás. Aleluia. Sem levantar a voz, né? Glória a Deus. Meu sonho. Entregar alguém para Satanás assim, ó, na calma. Um dia eu vou chegar lá. Então Jesus, ele morre, seus discípulos são dispersos. Os discípulos de Jesus perdem a esperança, nosso mentor morreu. Seu sangue é derramado na cruz. Mas ao terceiro dia, o Espírito da vida foi dentro daquela tumba e arrancou Jesus das garras da morte. E o Deus Criador venceu a morte. Por quê? Porque ele obedeceu até a morte. Você vai lembrar que Adão, nosso amigo querido, ouviu no jardim de Deus: eu te dou toda a autoridade sobre a criação. Adão é chamado por Deus para ser corregente da criação. Então Deus fala para Adão: ó, multiplica a minha santidade sobre a terra, multiplica a minha justiça sobre a terra, domina sobre a criação, mas só faz o seguinte: só me obedece. Está vendo aquele fruto ali? Não come não, porque no dia que você me desobedecer, você vai morrer. A Bíblia é muito clara, você conhece a história. Adão desobedeceu a Deus. Por causa disso, ele abriu a porta da maldição da morte. Por causa da desobediência. A desobediência é o fundamento do pecado. E Paulo vai dizer lá na frente que o salário do pecado é a morte. E Paulo também diz que o salário do além de o salário do pecado é a morte, ele diz o quê? Quem lembra? Que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Quantos pecaram? Quantos? Só a galeria agora. Isso. Só a parte de baixo. A parte de baixo está mais animada que a galeria. E hoje a gente estava estudando essa palavra no grego. Todos. Quem sabe o que significa a palavra todos no grego?
Muito bom, temos um estudiosos aqui. Todos pecaram. Se todos pecaram, significa que todo mundo aqui nessa sala merece a morte. Porque todos pecaram. Todos desobedeceram a Deus. Todo mundo aqui nessa sala merece ir para o inferno, experimentar a ira eterna de Deus num lago de fogo, onde vai haver choro e ranger de dente eternamente. Se Deus mandasse todo mundo aqui para o inferno, seria justo, porque Ele avisou: se você me desobedecer, você vai morrer. O primeiro Adão, ele abriu a porta da morte por meio da desobediência. Mas Cristo, o último Adão, o primeiro Adão ferrou tudo, querendo ser igual a Deus. Jesus, embora sendo semelhante a Deus, se esvaziou. Ele se humilhou. Ele desceu. Como um escravo, ele desceu diante da criação para nos servir. E se Adão abriu a porta da morte por meio da desobediência, Jesus abriu a porta da vida, porque obedeceu o Pai até o fim. Os discípulos veem Jesus ressurreto. Ele fala: fique em Jerusalém, porque do alto vocês vão receber poder, a promessa do Pai. O que já é interessante, porque Paulo vai dizer que Jesus aparece ressurreto para 500 irmãos. Quantos irmãos? Quando a gente olha Atos 2, quantos irmãos tinham lá? Só os que lêem a Bíblia. 120. A pergunta é: cadê os outros 380? Olha para alguém e diga assim: nós precisamos perseverar. Fala para ele assim: não adianta você ouvir o Evangelho. A questão é perseverar no Evangelho. A gente fica chocado porque o pessoal se desvia hoje. Mas, gente, Jesus ressurreto, com corpo de carne e osso, vivo, apareceu diante de 500 irmãos e ensinou sobre o reino de Deus. Eles viram Jesus com um corpo glorioso que atravessava a parede e comia peixe. Eles ouviram Jesus falando: fiquem em Jerusalém. E os 380 que sumiram. Gente, se os caras que ouviram Jesus pregando não permaneceram, a gente fica chocado porque as pessoas que a gente prega não permanecem. Mas 120 perseveraram. Eles estavam juntos, unânimes, orando, e de repente o Espírito caiu naquele lugar. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eles começaram a pregar as boas novas em outras línguas, em outros idiomas. Todo mundo ficou doido. O pessoal em Jerusalém falou: esses caras estão malucos. E aí Pedro se levanta e começa a pregar o Evangelho. E 3.000 pessoas se convertem. Começa a igreja em Jerusalém, por meio do fundamento do Evangelho. E Atos 2,42 vai dizer o seguinte: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino dos apóstolos, e na comunhão. Agora vamos comigo aqui. Por que a comunhão deles era baseada em quê? Identificação? Coleguismo? Nem inventei essa palavra agora. A comunhão deles era baseada em quê? Em pizza? Não, a comunhão deles era baseada na revelação do Evangelho. Porque eles sabiam que Jesus derramou o seu sangue para derrubar o muro da inimizade. E porque o seu sangue foi derramado, nós fomos feitos famílias de Deus. E que nos faz família não é se eu gosto ou não de você.
Não é se a gente gosta da mesma música. O que nos faz família é o sangue. O que nos une é o sangue. Por isso eles tinham comunhão. Vamos continuar lendo. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Por quê? Que a ceia para eles era algo tão poderoso. Porque quando eles se reuniam, eles não se reuniam apenas para comer um pedaço de pão e tomar um pouco de vinho. Eles sabiam que eles estavam assentados na mesa do Senhor. E a presença de Cristo estava naquele lugar. Porque a ceia é um memorial do Evangelho de Jesus Cristo. A ceia é um memorial do Evangelho, onde a carne de Jesus foi rasgada na cruz, e o seu sangue foi derramado. Mas também é um memorial de esperança, porque a ceia também fala de um Deus Rei que está vindo para trazer ordem sobre essa terra e se casar com a sua esposa. E as orações deles? A Bíblia diz que eles oravam, o chão tremia, o espírito caía. Porque as orações dele não eram baseadas nas suas demandas pessoais. O fundamento das suas orações era o Evangelho de Deus. Pedro ora: Senhor, dá-nos coragem. Diante da perseguição, dá-nos coragem. Aumenta a nossa fé para testemunhar o Evangelho de Deus em todos os lugares. E a Bíblia diz que o Espírito caiu sobre eles. Eles foram cheios de fé, de coragem do Espírito Santo. O lugar tremeu. Então eles começaram a lavar as nações com o testemunho de Jesus. Não tem a ver com temperamento. Não tem a ver com uma coragem humana. Tem a ver com o poder do Espírito agindo em nós, por causa da fé na obra de Jesus. Mas eu não sou capacitado. Ninguém é, filho. Parabéns. Nós estamos aqui por meio da graça, por meio do poder do Espírito Santo. 43. Em cada um havia temor. Por que havia temor? Por que havia temor? Por que se pensava naquela época 3 vezes antes de fazer um negócio errado? Porque havia uma consciência da santidade de Deus. Que o nosso Deus é santo. Que o nosso Deus é justo. Que o nosso Deus é alguém que não varre a poeira por debaixo do tapete. O meu Deus é santo e justo, e Ele vai colocar todas as coisas em ordem nessa terra. Diz o texto também, versículo 43, eu estou no 43? Que muitos sinais e maravilhas eram feitos por meio dos apóstolos. Preste atenção agora em mim. Por que haviam tantos sinais e maravilhas? Por quê? Porque a Bíblia diz no final de Marcos, em Atos também vai dizer isso, que eles pregavam o Evangelho e Deus confirmava a mensagem do Evangelho com sinais poderosos. Vou repetir. Eles pregavam o Evangelho de Jesus e Deus confirmava a mensagem do Evangelho com poder. Qual que é o nosso problema hoje? O nosso problema não é falta de sinal. Nosso problema é falta de Evangelho. Quantos querem ver dias de sinais e maravilhas? Então a gente precisa voltar a pregar o verdadeiro Evangelho de Deus. Nós vamos ter que encarnar a mensagem da cruz em todos os lugares. Na faculdade, no trabalho, em casa, na igreja caseira, no avião, em todos os lugares.
Toda oportunidade que você tiver de levantar o nome de Jesus, poder é liberado para salvar, poder é liberado para curar. Em 44 diz que eles estavam unidos e tinham tudo em comum. Como eu já disse, a unidade deles era baseada no Evangelho. No 45 diz que eles vendiam as propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Deixa eu fazer uma pergunta escatológica aqui. Por que havia tanta generosidade naquele tempo? A generosidade da igreja é igual a quanto ela conhece do Evangelho. Muita generosidade, muita revelação do Evangelho. Pouca generosidade, pouca revelação do Evangelho. O Evangelho nos ensina o seguinte: nós éramos merecedores da ira de Deus. Nós éramos merecedores do inferno. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas o Pai deu tudo aquilo que Ele tinha. Ele deu o seu único Filho para nos salvar. E o Filho deu tudo aquilo que Ele tinha. Ele entregou a sua própria vida. Sabe o que Jesus disse? Ele falou assim: ninguém pode tirar a minha vida. Eu dou a minha vida livremente. Você acha que alguém podia assassinar Jesus sem que ele quisesse? E aí, o próximo versículo vai dizer, no versículo 46, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Quantos querem ver uma explosão de salvação aqui em Bragança Paulista? Quantos querem ver salvação sem limites no Brasil? Quem quer ver o Thiago maluco procurando prédio? Agora, olha que loucura. Eles tinham uma estratégia de crescimento de igreja? Sim ou não? Tinha algum método? Por que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos? Porque o fundamento da igreja era o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo é poder para salvar. Nessa noite, eu quero mostrar para você Paulo dando testemunho desse Evangelho. Nós vamos ler duas passagens e Paulo vai nos evangelizar aqui nessa noite. Vamos abrir em Efésios 2. Enquanto nós estivermos lendo o Evangelho e proclamando o Evangelho, o poder de Deus vai ser liberado nessa sala. O poder de Deus vai ser liberado aqui para as pessoas que estão assistindo online. E mais, poder de Deus vai ser liberado aqui sobre o céu de Bragança Paulista. Porque o Evangelho é poder. Então Paulo, que é um apóstolo, Power Ranger vermelho, em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, ele vai pregar o Evangelho, ele vai ensinar o Evangelho. Então atenção agora, doutrina dos apóstolos com o Senhor Paulo de Tarso. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Você estava morto por causa do pecado. Mas o Evangelho, que é a boa notícia, que é a obra de Cristo, nos dá vida.
Quantos estão vivos aqui? Você pode erguer suas mãos e dar graças pelo Evangelho de Jesus. Nós estávamos mortos, nós estávamos separados de Deus, nós estávamos longe da presença da glória de Deus. Não porque Deus nos afastou, porque nós nos afastamos por causa do pecado, mas o Deus soberano veio atrás de nós para nos dar vida. Ele nos amou primeiro. Não foi você que me escolheu, Jesus disse, eu que escolhi você. Eu te amei desde antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu para a santidade. Nós estávamos mortos, mas em Cristo nós temos vida. Versículo 2. Nós estávamos, não vamos ler um de novo. Ele nos deu vida, estamos nós mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, andaste no passado, andaste no passado. Você não é mais escravo do pecado. Andaste no passado no caminho desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. Éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Nós estávamos mortos, mas em Cristo nós temos vida. Nós éramos escravos do pecado, escravos da carne, mas em Cristo nós temos redenção. E ele vai dizer, nós éramos filhos da ira, nós éramos merecedores da ira de Deus. Pensa, você pecou, você merece a justiça de Deus. Deus é santo, Deus não varre para debaixo do tapete. A ira de Deus está vindo, você está aqui, você é o alvo. Ira de Deus, você. Ira de Deus, você. Ira de Deus, você. Jesus entrou na frente. Jesus absorveu a ira de Deus na cruz. O salário do pecado é a? Quem pagou o preço? Ele morreu no nosso lugar. Agora, Satanás opera sobre o mundo. E o que sustenta o poder do diabo? A desobediência. O que abriu a porta para a morte? Como que Jesus trouxe vida? Obedecendo. Mas como que Satanás ainda consegue fazer o estrago que ele faz na terra, sendo que Jesus já triunfou sobre as trevas na cruz? Ele continua operando sob a desobediência. Vou falar um negócio pesado. Satanás opera em famílias evangélicas que não obedecem a Jesus. Tem um monte de gente que é evangélico nominal, que não se submeteu ao evangelho. O fato de você vir no culto, vir no DNA, vir na conferência e ler os livros, não te salva. Salvação veio por meio da submissão ao evangelho de Jesus. Não adianta você botar a roupa de crente e continuar vivendo a sua vida no pecado. Sabe qual é a diferença de alguém que está morto e alguém que está vivo? É que alguém que está morto vive normalmente na prática do pecado, mesmo assistindo o culto. É normal para ele. Ele vem no culto, ele vem na conferência, ele canta as músicas. Quero beber. Mas ele continua na prostituição, na imoralidade, na mentira, no adultério, como se fosse algo normal. Mas alguém que está vivo, não. O pecado na nossa vida precisa ser um acidente. E quando eu peco, eu que estou vivo, eu odeio o pecado em mim mesmo.
E aqueles que se submeteram a Jesus, quando pecam, eles olham para o seu pecado, eles odeiam o pecado em si mesmo, e eles tiram os olhos de si mesmo e voltam os olhos para Jesus. Se converte a Jesus, se arrependem diante da sua presença, e a ação da graça opera neles, os levando à santificação. Olhe para alguém e diga do seu lado e fala assim: eu te abençoo nessa noite, para odiar o pecado em você. Fala para ele assim: eu te abençoo com o Espírito de Cristo, que o Espírito de Cristo venha sobre a sua vida, e que o ódio pelo pecado cresça na sua vida. Ele está nos esticando, Ele está nos chamando para um tempo de arrependimento profundo. Ele está nos chamando para uma santidade radical. Não estou falando que não vai ter mais pecado no nosso meio. Eu estou falando que nós vamos ser radicais para nos arrepender, radicais para buscar ajuda, radicais para voltarmos para o Senhor, botar a nossa cara no pó e dizer: Jesus, o seu evangelho é suficiente para me salvar dos meus pecados. Não dá mais para viver normalmente no pecado, como se fosse algo normal. Se você viver assim, desculpa, mas você não é salvo. Se ao pecar, a tristeza segundo Deus não opera em você por meio do Espírito, você precisa se converter nessa noite. Aleluia. Versículo 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Aleluia. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. Graças te damos pela misericórdia de Deus. Graças te damos, Senhor, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Graças te damos porque você nos amou primeiro. Graças te damos porque a salvação não tem a ver com aquilo que eu faço, mas tem a ver com aquilo que Deus já fez. Ele já nos amou, Ele já deu o seu Filho. A salvação não tem a ver com o nosso esforço, tem a ver com o que Cristo já fez na cruz. Versículo 6. E Ele nos ressuscitou. Presta atenção. Quando Jesus subiu na cruz, Isaías viu os nossos pecados vindo sobre o Messias. Ele viu as nossas dores, as nossas iniquidades repousando sobre Jesus. Jesus está pendurado na cruz, sangrando, nu. As potestades, os principados, Satanás está diante dele, debochando dele. Os soldados endemoniados estão dizendo: você não é o rei, desce daí, você não é Deus. Ele está em silêncio. Ele não revida, ele não se defende, ele não bate de volta. E ele está absorvendo os nossos pecados na cruz. Quando Jesus morreu, os nossos pecados morreram com ele. Mas olha o que diz aqui no versículo 6. Quando Jesus ressuscitou, nós que estávamos mortos, ressuscitamos com Ele. E agora, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe qual é a nossa posição? Nós estamos com Cristo,
assentados à direita do Pai, nas regiões celestiais, muito acima de todo principado, de toda potestade, de todo nome que se nomeia, de toda doença, de toda enfermidade, da ansiedade, da depressão, do câncer, do divórcio. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. O sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus nos comprou para Deus. O sangue de Jesus é a moeda que nos comprou de volta para a presença. E quando quando o Espírito entrou naquela tumba e ressuscitou o corpo morto de Jesus, e Jesus voltou à vida, naquele momento o corpo místico de Jesus viveu na terra. E o próprio Pai estendeu a sua mão sobre o império das trevas e nos arrancou de lá. Nós éramos escravos da morte, nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do diabo, nós éramos escravos do medo, mas Deus nos arrancou e nos transportou para um reino de amor. E agora nós estamos em Cristo Jesus, e o nosso lugar nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Exercício profético Escola V. Quem está mais perto do trono? A igreja ou os 4 seres viventes? Tempo. Vou repetir. Quem está mais perto da glória de Deus? Os 4 seres viventes que estão diante dele? Ou a igreja? Nós estamos em Cristo. Nós estamos assentados com Cristo. Nós estamos assentados com Cristo. Você está mais perto do trono de Deus que os 4 seres viventes, os 24 anciãos. Eles estão diante do trono. Nós estamos assentados com Cristo. Por isso, nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem nenhum nome nessa era ou era vindoura pode nos separar do amor de Deus, porque nós estamos em Cristo. Graças te damos, Senhor. Oh, Jesus. Versículo 7. Para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça nós somos salvos. Pela graça nós somos salvos. Repita comigo: salvação é pela graça. Sabe o que é graça? Graça é quando Deus nos deu o maior presente, quando nós merecíamos o pior castigo. Nós éramos filhos da ira, nós éramos filhos do diabo, nós éramos escravos da morte, nós merecíamos o lago de fogo, nós desobedecemos o Senhor. Nós rejeitamos a sua palavra. Nossos pecados nos afastaram da sua presença. Mas pela graça, nós somos salvos. Porque não tem a ver com aquilo que fazemos, tem a ver com aquilo que Ele já fez. E aí Paulo, o ensino dos apóstolos diz, versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olhe para alguém e diga assim: a salvação é um presente de Deus, é um dom de Deus. Isso não tem a ver com você. Fala para ele: não tem a ver com você, tem a ver com Deus, tem a ver com fé.
Sabe o que é fé, gente? Uma vez eu li num livro, se não me engano, do Paul Washer ou do John Piper, não vou lembrar. E um desses dois aí, eles estavam falando que fé, ele usou uma analogia, dizendo que fé é igual uma criança pequena que está numa piscina funda. Dentro da piscina funda está o pai. E o pai fala para o filho assim: pula, pode pular. A criança não sabe nadar. Mas ela, sabe o que ela faz? Ela pula naquelas águas profundas, porque ela confia que o pai dela vai salvar ela. Isso é fé. Fé é confiar a sua vida integralmente nas mãos do Senhor. Existe um convite do Espírito para nós esses dias. Deus ordena que homens de todos os lugares se arrependam e depositem a sua confiança em Jesus. Porque a salvação, o poder que nos salva é por meio da graça. Mas a nossa resposta diante do Evangelho é a fé. E o fruto da fé é o arrependimento. Por isso que quando Pedro está pregando o Evangelho em Atos 2, ele prega o Evangelho e quando ele acaba, 3.000 pessoas falam: e agora, o que a gente tem que fazer para receber Jesus? E o que Pedro fala? Arrependam-se dos vossos pecados e sejam batizados em nome do Senhor. Aleluia. Isso é o Evangelho de Deus. Isso é o que nos sustenta. Esse é o fundamento da igreja. Eu quero ler uma passagem de Paulo em Atos 17, para a gente terminar. Um ensino dos apóstolos segundo o tio Paulo de Tarso, nos ensinando sobre o fundamento da igreja, que é o Evangelho de Jesus. Você que está chegando nessa casa, eu quero te avisar uma coisa. O fundamento dessa casa não são eventos. O fundamento dessa casa não é obra social. O fundamento dessa casa também não é oração, não é música. O fundamento dessa casa não é conferência. O fundamento dessa casa é o Evangelho de Jesus Cristo. E tudo o que nós fizermos aqui nesse lugar, sala de oração, conferência, livro, escola, vai ser fundamentado na revelação do Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo diz aos gregos, Atos 17, versículo 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora. Você pode dizer isso? Agora. Deus agora ordena. Diga, ordena. Deus está dando uma sugestão? Deus está? Onde estão os filhos da obediência aqui? Deus agora ordena que quantos homens? Todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. Ele garantiu isso a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. O Evangelho não é apenas uma mensagem de redenção, mas o Evangelho também é uma mensagem de juízo. O Evangelho fala de salvação, mas o Evangelho também fala de juízo eterno. O mesmo Evangelho
ele aponta para salvação e juízo. Por quê? Porque aqueles que confiam na obra de Jesus são salvos. Mas aqueles que se rebelam contra a sua doutrina vão ser julgados. Nós estamos vivendo um tempo de misericórdia agora. Um tempo da misericórdia. Mas vai chegar um dia que o leão da tribo de Judá vai descer para trazer justiça sobre a terra. E todos que se rebelarem contra Jesus vão ser destruídos num lago de fogo. A pergunta nessa noite é: de que lado você vai estar? Aqueles que confessam a Jesus diante dos homens, o Senhor os confessará diante do Pai. Mas aqueles que negarem o seu nome sofrerão juízo. A minha oração nessa noite é que o Espírito de graça e súplicas caia sobre nós. O mesmo Espírito que Zacarias diz que vai cair sobre Israel naquele dia e vai atrair os olhos dos judeus para Jesus, aquele que foi transpassado. A minha oração é que o Espírito caia sobre nós e produza em nós uma contrição profunda e um desespero por crescer na revelação do conhecimento de Jesus. Porque a inércia, a frieza, a apostasia vai levar pessoas para o inferno quando Jesus voltar. Mas nessa noite existe graça disponível aqui para salvar pessoas. Nessa noite o poder do Evangelho foi anunciado aqui. Por isso o coração de algumas pessoas está queimando. Por isso que enquanto você escuta o nome Jesus, existe um fogo no seu coração, um fogo no seu interior. Jesus está chamando pessoas para um lugar muito mais profundo, na santidade, na justiça, no arrependimento. E nós queremos orar aqui por um batismo de temor vindo sobre nós. O espírito de temor vindo sobre nós. O espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. O espírito que quebra corações de pedra. O espírito que destrói o poder do Deus desse século, que está cegando o entendimento dos incrédulos. O espírito que destrói as fortalezas da mente que se levantam contra o conhecimento de Jesus Cristo.